Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender como que esse setor chega nessa quinta-feira, como estão as dinâmicas de negociações e também a pressão baixista nos preços quando a gente olha para o físico aqui em São Paulo. Quem vai falar conosco hoje é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas. Olá, Letícia. Olá a todos os amigos de Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria convidar você que está aí do outro lado da telinha. O nosso canal de interatividade está aberto, seja no site noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. A janelinha do chat está aqui a pleno vapor. Você pode mandar suas dúvidas a respeito do mercado do boi gordo, pode mandar também as informações de como que estão os preços aí na sua região, tanto os preços da arroba do boi gordo, os preços das categorias de reposição, claro, sempre lembrando de falar de que cidade e estado você acompanha essa transmissão, tá certo? Douglas, me diga uma coisa, a gente segue com uma pressão sendo exercida aí pela oferta de animais, né? Perfeito, exatamente, Letícia. Pressão essa que não havia sido vista em janeiro. A gente teve um mercado físico do boi gordo em janeiro praticamente uma tábua, os preços mostraram estabilidade. A gente tinha um intervalo de preço praticamente bem definido. A média de preço, quando a gente olha em relação a dezembro, teve uma ligeira alta, quase 3%. Isso não é comum por mês no qual o consumo geralmente é mais tímido, a oferta começa a gradativamente ganhar atração, mas tudo indica que, quando a gente faz os nossos levantamentos dia a dia, que esse meados de fevereiro tem sido mais pressionado, sim, quando a gente olha para os preços de balcão e a evolução das escalas. E isso vem muito conversando com outros analistas, a explicação é por causa da oferta de fêmeas. E Douglas, aí eu queria trazer um contraponto com você, né? A gente está vendo essa pressão baixista, teve ali aquele janeiro meio fora da curva. O que está segurando esse momento dos preços caírem mais, já que a gente está vendo os abates de fêmea, né, continuarem, inclusive a proporção em janeiro, segundo o levantamento dos abates CIF, o abate de fêmeas ele foi proporcionalmente maior do que o de machos, né? Sim, exatamente, é um bom ponto. O abate de fêmeas tem sido o fator principal desse movimento, principalmente quando a gente olha também nas regiões fortes de cria, Pará, Goiás, Tocantins, os preços ali têm sido pressionados por esse fator. Quando a gente dá um passo para trás, existem outros fatores também que têm pesado sobre as cotações. O próprio dólar, né? A gente tinha um dólar aí na casa de 6,20, 6,15, hoje ele já está mais próximo de 5,70. Isso ele tira também essa pressão por parte do exportador, né? Aquela tradução do valor da carne vendida em dólares frente ao poder de compra em reais da arroba aqui no mercado físico. E também o próprio consumo de carne bovina. Em janeiro e fevereiro, as contas, os impostos, as dívidas assumidas no ano anterior, a própria inflação, quando a gente olha aí para combustíveis, plano de saúde, outros pontos, né, acabam enxugando um pouco mais a renda disponível da população. E o contraponto desse movimento, né, dessa somatória de fatores, tem sido as exportações. As exportações desempenharam um bom papel em janeiro, foi um volume forte, praticamente elas por elas, quando a gente olha em relação a janeiro de 2024. Quando a gente olha para a parcial de fevereiro, com os dados do Ministério, a gente teve também um volume praticamente o mesmo exportado até meados do mês, frente a janeiro, então fevereiro deve se consolidar também como um mês bom para as exportações, no relativo. Então, isso tem ajudado a deixar o mercado interno relativamente mais enxuto. Mas, como a gente bem colocou, existem outros fatores, né, que tem mais volume, né, a própria fêmea, o próprio consumo doméstico e o dólar, em relação a essa sustentação aí puxado pelas exportações. Então, num balanço, né, o mercado está mais pressionado, o que ajuda a contrapor essa pressão de preço tem sido as exportações. Até o momento, não tem sido suficiente, né? A arroba já saiu de 330, 325 para patamares de preço de balcão hoje mais próximos aí de 310, 315, mas que os negócios fluam aí mais na casa dos 315, 320.
Olha só, o Lucas está aqui no chat falando que em Espinosa, em Minas Gerais, o preço da arroba que está sendo pago está em R$ 270. Douglas, eu queria perguntar para você, já que você falou dessa questão das exportações que estão ajudando as quedas não serem tão bruscas, eu queria te perguntar o que está pesando nesse momento mais? É o dólar que caiu um pouquinho, a gente não vê mais aquele dólar acima de R$ 6 como no ano passado, mas ainda está em patamares altos, ou é a oferta de animais? Né? A exportação ainda está atrativa, mesmo com esse dólar um pouco mais baixo, ou é a oferta de animais que está vencendo nessa queda de braço? Perfeito. Um dólar de 6,20, de 6,25, de 6,30 para o exportador de carne bovina é um céu de brigadeiro. É um patamar muito forte, a conta fecha bem, as margens são atrativas para esse nicho, né? Mas quando a gente vem para os 5,70 e 5,80, 5,90, não é um dólar ruim. A gente sai de um patamar ótimo para um patamar bom. Então, nesse momento, o que a gente está vendo é realmente uma melhora da oferta. Quando a gente estava ali em outubro, novembro, dezembro, quando a arroba deu aquela disparada muito forte, muito rápida, né, e as chuvas começaram a vir já no final de novembro, boa parte do mercado até estimava que essa oferta já poderia aparecer aí em meados de janeiro, fim de janeiro, né, o que não ocorreu. O mercado ficou relativamente mais estável, mas nesse momento, sim, a oferta tem sido mais nítida, né? Não só de fêmeas, mas no mercado como um todo, as escalas de abate ganharam tração, alongaram nos últimos dias, então, dentro desse balanço, a oferta tem sido o ponto mais crucial para essa relação de preço ultimamente. E Douglas, a gente vê esses preços mais pressionados em quais praças, principalmente, né? Aqui, como o Lucas comentou, aqui em Minas Gerais, município de Espinosa, R$ 270 arroba. É muita diferença do que a gente está vendo aqui em São Paulo, ainda que esse preço paulista aqui esteja pressionado. Sim, o mercado brasileiro ele é bem pulverizado, né? Com várias regiões e também com frigoríficos concentrados em determinadas partes, né? Ou, dependendo da área, do raio de atuação, pode ter um frigorífico exportador ali que paga mais. Enfim, é bem peculiar. A gente vê essa pressão mais nítida em regiões fortes de cria, Goiás, Pará, Tocantins, Minas Gerais, alguns pontos isso tem acontecido também. Mas o ponto é que o mercado é todo interligado, né? E quando a gente vê essa pressão e as escalas evoluindo um pouco melhor lá, consecutivamente a gente começa a observar outros movimentos parecidos em determinadas praças. Então, esse movimento começou mais claro nessas praças que eu mencionei, mas já tem chegado um pouco mais em São Paulo também. Em São Paulo a gente via aí escalas mais para os dias 26, 27, 25, né, de fevereiro. Hoje boa parte das indústrias já está caminhando já mais para 5, 6 de março. Então, essa pressão começou em outras regiões, né, principalmente no centro-oeste, aí, Tocantins, que é norte, né, Pará, norte também, mas já vem caminhando também para outras praças do sudeste, como Minas Gerais e São Paulo, como o nosso amigo acabou de comentar. E como que tem sido observado, Douglas, a movimentação no atacado e, por consequência, no varejo? Né? Existe essa oferta, vai chegar essa carne com preço mais em conta ali na ponta consumidora e aí sim fazer esse escoamento para girar essa oferta de boiadas para abate? O que se observa neste momento? A gente olha para o varejo, esse sim ainda é mais pulverizado que o mercado físico do boi gordo, né? Então, cada região, cada área possui uma política de preços, uma precificação diferente. Mas a oscilação de preço no varejo, quando a gente olha em relação ao atacado, ela é mais breve e mais curta, não tem tanta oscilação. Então, talvez a gente, olhando para o atacado, entenda um pouco mais ou até reflita um pouco mais o que a gente está vendo no mercado físico do boi hoje. Então, no mercado atacadista, a gente começou o mês de fevereiro aí com uma referência mais da carcaça casada mais próxima aí de 21, 21,50. Hoje a gente já tem uma referência mais próxima de 20, 20,50, né? Então há sim também uma perda de R$ 1 por quilo aí num período aí de 15, de 10 dias recentemente. Isso mostra também que, mesmo com a exportação, né, drenando, né, tendo uma boa participação em janeiro e fevereiro, o mercado doméstico está mais sensível a preço, está uma renda disponível mais curta, né, tem sentido a inflação de outros produtos e não tem absorvido nessa oferta que fez com que o preço ficasse relativamente mais fraco
frente ao último mês ou frente aos últimos 10 dias. Douglas, e sobre as categorias de reposição, eu queria saber como é que está a movimentação de busca, né, por bezerros, por garrotes, por novilhas, e também como é que isso mexe com os preços ou não mexe. Sim, é uma oscilação que a gente acompanha de perto aqui na Radar Investimentos. Obviamente, o preço do boi gordo às vezes tem muito mais volatilidade, uma oscilação rápida de uma semana para outra, quando a gente olha para o mercado de bezerro ou o mercado de boi magro, mas a gente vê sim o preço do bezerro aí praticamente num bom patamar, tem destravado mais negócios nos últimos dias, né? Embora a gente tenha visto a relação de troca relativamente melhor aí em meados de 2024, início de 2024, e o mercado do garrote, né, o mercado do boi magro, ele é bem sensível também com esse apetite que a gente vê do frigorífico em pagar ou não preços maiores no mal terminado, no boi gordo, né? A própria B3 mostra um termômetro nisso, né? Então, quando o mercado tem tido dias de euforia, apontando os cenários mais construtivos, com ágio na curva do boi futuro em relação ao boi negociado no físico, a demanda por boi magro rapidamente aquece um pouco mais, a gente vê leilão tendo mais dinâmica, os próprios negócios, ao passo que quando o mercado futuro cai um pouco, como que a gente está vivendo agora, né? Tanto o boi fevereiro quanto o boi março recuou bem nos últimos 5, 6 pregões, essa demanda tende a dar uma esfriada. Então, nesse momento, essa movimentação no mercado de garrote, de boi magro, está relativamente mais calma quando a gente olha em relação ao mês também. E Douglas, falando sobre questão de oferta ainda, né, já que esse está sendo o fiel da balança nesse momento, como é que está a questão de pastagens, né? A gente viu chuvas nos últimos dias em várias regiões do país. Como é que o pecuarista está tendo chance, né, de segurar um pouquinho mais ou não? Ele já está vendo essa pastagem escassear, perder um pouquinho de qualidade nutritiva e está tendo que soltar esses animais. Essa questão da pastagem nesse momento é bem importante, né? A gente vê que a gente teve um bom volume de chuva em dezembro, um bom volume de chuva em janeiro também. O início de fevereiro começou com uma boa frequência, um bom volume, praticamente em toda a faixa do Brasil Central, mas agora essa frequência está ficando relativamente mais curta. Talvez seja cedo para falar que existe um problema de pastagem, a gente vê essa pastagem firme, mas o pecuarista ele tem um dilema também, ele vê essa condição de suporte das pastagens e olha o preço, né? E na medida em que o preço já começa a remunerar menos, ele fica mais incomodado. Então a gente vê sim esse movimento dos últimos dias com esse alongamento de escala aqui em São Paulo, em Minas, como esse movimento também. O pecuarista sentindo a sua frequência relativamente menor e os preços também com uma escada, né, dia a dia mais fracos, ou de semana a semana mais fracos, olhando para o mercado como uma maneira de entregar um pouco mais esses animais, né? Não diria que é um movimento assim no qual ele tem uma pressa de vender esses animais, né? Ou seja, ele tem uma situação de pastagem ainda relativamente confortável quando a gente olha ao longo do ano, né? As chuvas foram boas nos últimos meses, mas já gera uma dúvida, já gera uma consulta maior na indústria para saber quanto que a indústria pagaria por esses animais que estão bem acabados aí. Douglas, outra coisa que eu queria te perguntar, que talvez até seja um pouco cedo, mas vai que você tem ali já algum insight em relação a isso, a questão das intenções de confinamento, relação de troca com milho, principalmente. O que você tem visto, o que você tem ouvido das pessoas, dos pecuaristas que você atende aí na Radar? Perfeito. Talvez ainda a gente tenha muita água passar debaixo dessa ponte, como você bem colocou. Abril, maio, aí, geralmente quando as intenções começam a pegar fogo, né, a gente vê uma mobilidade maior do setor para fechar animais, para começar, né, a olhar essa conta com mais afinco. Mas o que a gente vê nesse momento, né, é uma preocupação relativamente crescente com a questão do milho, né? A gente vê uma safra grande de soja chegando no mercado, toda a logística voltando para essa colheita, né? Enquanto essa logística começa a escassear, ficar mais distante do milho, e mesmo com o dólar caindo, né? Embora o dólar não tenha uma relevância grande na precificação agora, do milho, ele é mais latente, né? Mais contundente aí quando a gente olha para agosto, setembro, outubro, os preços do milho ganhando tração, né? Então
olhando para a intenção de confinamento, né, o que a gente vê de preocupação, de conversas, né, dos levantamentos com os confinadores, é essa questão do milho, né? Tanto agora para maio quanto para setembro também. Então, acho que antes da gente falar de intenção de confinamento ou pensar em número de animais confinados, os confinadores nesse momento estão bastante atentos com essa questão do milho, né? Fazer uma trava de segurança para esse consumo olhando para esses meses seguintes. A gente tem uma questão fiscal no Brasil ainda que precisa ser arrumada. A palavra que a gente escuta mais na economia, tanto lá fora, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, é taxar, né? Taxa, então isso gera algum desconforto, gera alguma desconfiança e pode adicionar volatilidade no mercado, né? Então, esse tem sido o ponto de preocupação que está trazendo mais atenção, principalmente quando a gente olha para as intenções de confinamento, que seria garantir bons preços ou ficar um pouco mais atento para essa questão do milho para quem é consumidor nos meses aí de maio, de agosto, de setembro. Ainda falando em confinamento, Douglas, e falando em custos, né, para essa operação, o que preocupa mais o pecuarista? Os preços do milho ou os preços das categorias de reposição, já que a gente vê, pelo menos desde 2023, né, um abate de fêmeas subsequente sendo em grandes volumes? Exato, exatamente. A gente tem um ponto de atenção aí. Mas existem diferentes maneiras para a gente olhar para essa conta, né? Cada pecuarista tem a sua peculiaridade. Tem aquele pecuarista que busca esse animal no mercado spot, comprando animais mais jovens, né? Gado magro. E tem aquele pecuarista também que tem o ciclo completo, né? O que já tem alguns fornecedores ali já de longa data. Então, acho que nesse momento o que tem trazido mais atenção, sem dúvida, é o custo da dieta, né? A gente teve anos aí com a guerra da Ucrânia e Rússia em 2022, 2023, impactando o custo de produção. Quando a gente olha para o primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos também, essa guerra comercial foi uma fotografia bem nítida, no qual deixou as soft commodities, né? Não só milho, mas soja, boi, cacau, café num preço mais elevado. Então, sem dúvida, essa questão da dieta nesse momento tem sido um ponto mais de preocupação quando a gente olha para os demais pontos. Douglas, ainda a respeito das exportações, a gente teve ontem um anúncio da liberação de exportações de carne bovina brasileira para o mercado do Butão. Eu queria saber qual é o peso que esse mercado exerce, ou se é um mercado de menor potencial, como que essas novas aberturas que vêm ocorrendo recentemente podem, de repente, influenciar aberturas mais importantes, como Japão, Coreia do Sul? Perfeito, acho que você colocou muito bem, né? Acho que é um mercado relativamente pequeno, com um PIB per capita também relativamente curto, o impacto financeiro de volume seria bem limitado, não traria grandes mudanças. Mas, sem dúvida, é mais um carimbo, né, para nossas exportações, em relação à qualidade, em relação à abertura de mercados, né, mais países olhando o Brasil como um supermercado do mundo que tem carne com volume e com qualidade, né, e pode influenciar assim, positivamente de mais mercados quando a gente olha para frente. Douglas, eu agradeço a participação. Alguma outra consideração a respeito desta quarta-feira? Eu tinha falado no começo do boletim quinta-feira. Quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Alguma consideração extra a respeito desse dia que geralmente os mercados costumam se aquecer um pouquinho? Exato, geralmente a gente tem as super quartas, né? A gente vê aí taxa de juros no Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos, decisões de ata, né? De Copom, de Fed, outros indicadores, deixando tudo um pouco mais volátil. Nessa quarta-feira em específico, a gente tem uma agenda vazia, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Mas acho que ao longo dos próximos meses, a gente deve ter bastante volatilidade. Com essa questão das tarifas, das taxas, como a gente colocou, dos Estados Unidos, a gente tem a questão fiscal aqui no Brasil também, que não foi definida, né, é um ponto de preocupação. E assim, por mais que seja cedo também, quando a gente olha para o mercado como um todo, dando um passo para trás, num panorama mais macro, né, acho que cada mês que passa, cada vez mais é discutida essa questão de corrida eleitoral no Brasil para 2026. Então, por mais que hoje seja um dia fraco de volatilidade e de indicadores econômicos, a agenda, possivelmente 2025 deve ser um ano bem agitado e vale a pena a gente olhar com mais atenção para as ferramentas de proteção de preço. Acho que essa seria a mensagem.
Tá certo, Douglas. Muito obrigada pelas informações. Você, meu caro, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre por todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Daí estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, que segue sofrendo pressão baixista pela oferta de animais e principalmente pela oferta de fêmeas. Isso a gente tem visto, né, ao longo dos dias. Segundo o Douglas, se a gente fizer um comparativo, janeiro, por exemplo, foi até um pouco fora da curva na questão de preços da arroba do boi gordo. O mercado paulista via ali, então, um referencial no mercado físico de 320 até R$ 330 por arroba, e agora em fevereiro, principalmente nessa segunda quinzena, se vê então negociações entre R$ 310 e R$ 315 por arroba. O que tem segurado um pouco essa questão das quedas, delas não serem mais abruptas, são as exportações. O Douglas ele pontuou que janeiro teve um bom desempenho, foi semelhante a janeiro de 2024. Fevereiro também caminha por esse mesmo trajeto, né, de ser um bom mês, né, ter bons volumes exportados, mas também ser algo um pouco semelhante ao que a gente viu no passado, nada muito estrondoso. Mas são essas as exportações, são esses escoamentos para o mercado externo que têm ajudado, portanto, a colocar os preços ali num certo limite, né, de não deixar cair tanto assim. Então, é esse sinal que a gente tem agora das exportações sendo ali o que segura, né, a rede de proteção, portanto, no preço da arroba do boi gordo, enquanto a gente ainda vê essa oferta de fêmeas vindo subsequentemente. E já que a gente está falando de preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos checar como estão os preços na B3, a Bolsa Brasileira, na manhã desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. A gente tem, portanto, o contrato fevereiro praticamente estável, uma tímida alta de 0,03%, valendo R$ 312,20 arroba. O março cai um pouquinho mais, 1,62% de recuo para março, com o preço da arroba saindo do patamar dos R$ 300, hein, gente? R$ 299,95. O maio tem uma queda um pouco mais preponderante de 1,80%, com a cotação da arroba estabelecida em R$ 292,35. E o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo tem uma queda de 0,89%, com a cotação da arroba, segundo, portanto, esse referencial do CPEA, em R$ 317,45. Como a gente falava sobre as exportações e como elas têm, então, sido essa rede de proteção para que esses preços da arroba bovina não caiam ainda mais, a última informação que a gente falou sobre a abertura do mercado do país, né, do Butão, portanto, que agora aceita a carne bovina brasileira. Vou até trazer essas informações para vocês diretamente do Ministério da Agricultura. O governo brasileiro informa a aceitação pelas autoridades sanitárias do Butão do modelo de certificação sanitário internacional para a exportação de carne bovina congelada do Brasil. Essa abertura do mercado, ela favorece e fortalece as relações comerciais bilaterais e representa a oportunidade para diversificação e oferta de proteínas no país, no Butão, em benefício da segurança alimentar. Além disso, amplia a presença da carne bovina brasileira na Ásia e contribui para o aumento das exportações do agronegócio, impulsionando a economia nacional e gerando novos empregos para o setor. O agronegócio brasileiro alcança dessa forma, segundo, portanto, o Ministério da Agricultura, a 26ª abertura de mercado neste ano de 2025, totalizando, portanto, 326 mercados abertos desde 2023. Então, quando a gente olha para essa nova abertura, assim como o Douglas comentou, só recapitulando um pouquinho, o Butão ele é um país que ele não tem ali uma economia muito forte, um PIB
muito vultuoso, mas é importante, primeiro, a diversificação dos países, né, a pulverização nas exportações de proteínas, e é aquilo que a gente vê muito para carne de frango, que a gente começou a ver para carne suína, né, saindo um pouco daquela dependência massiva da China, ainda que a China represente boa parte das compras das proteínas animais brasileiras, mas cada vez pulverizando mais, a gente tem ali um pouco mais de segurança nas exportações. E ainda mais do que isso, segundo o Douglas, tendo mais um país que chancele a qualidade da carne bovina brasileira, que chancele a escala, né, a entrega da carne bovina brasileira, isso também acaba sendo um incentivo para que outros países que já têm ali alguma tratativa iniciada com o Brasil também comecem a olhar com outros olhos. Lembrando que a gente tem aí numa expectativa grande Brasil e Coreia do Sul para poder então passar a exportar carne bovina para esses dois países. São dois países que são muito bons pagadores, assim, por assim dizer, mas tem algumas exigências sanitárias um pouco mais restritivas e o Brasil, claro, está trabalhando nisso porque são mercados que trazem ali também uma chancela de qualidade para a carne bovina brasileira. Vamos passar então a falar sobre as informações dos preços, portanto, a gente tem aqui, veja só, informações da Scott Consultoria, estou abrindo as minhas tabelinhas por aqui. Vamos lá, o mercado do boi gordo, queda da cotação em São Paulo, assim como a gente falou, né? Pressão baixista, oferta de fêmeas massiva continua e isso vai se perdurando por aí e o que segura, portanto, é o mercado externo. Veja só o que diz a análise da Scott Consultoria. Com o aumento da oferta de bovinos e com as vendas da carne em ritmo moroso, o preço da arroba de todas as categorias caiu. A escala de abate ela está em média em 9 dias úteis. A cotação do boi e da vaca gorda caiu R$ 3,00 por arroba. Para a novilha, o preço recuou em torno de R$ 2,00 por arroba. A região sul do Tocantins, com a melhora nas ofertas, especialmente de fêmeas e escalas em média para 9 dias, os preços também caíram, portanto, lá no Tocantins. Desse modo, o preço do boi gordo e da novilha cederam em torno de R$ 3,00 por arroba. Para a vaca, o preço caiu cerca de R$ 2,00 por arroba. Quando a gente olha para o oeste da Bahia, vamos para lá então, a região também registrou aumento na oferta com a saída de boiada de pasto e escalas confortáveis para os frigoríficos. Desta forma, o preço do boi gordo não mudou. Para as fêmeas, a cotação caiu em torno de R$ 3,00. Isso vai corroborando essa questão da oferta de fêmeas, né, desse volume de fêmeas indo para o gancho. Exportação de carne bovina in natura, informação trazida pela Scott Consultoria também. Até a segunda semana de fevereiro foram exportadas 99,8 mil toneladas de carne bovina in natura. Na média diária foram 10 mil toneladas embarcadas, aumento de 6,2% em relação à média diária exportada no mesmo período de 2024. O preço médio da tonelada da carne bovina exportada pelo Brasil ficou na casa dos 4,9 mil dólares, uma alta de 9,3% na comparação com fevereiro do ano passado. Vamos pegar os dados agora do aplicativo AgroBrasil, fechamento de mercado, portanto, no final da tarde de ontem, né, as informações sobre o mercado do boi gordo, como que ficaram as cotações em várias regiões do país. No estado de São Paulo, a captação de negócios, portanto, pela AgroBrasil, ficou com registros entre R$ 315 e R$ 320, com a média, portanto, de preços para arroba em R$ 314,33. Já escalas, segundo a apuração, na casa dos 9 dias úteis, escalas, portanto, apuradas pela AgroBrasil. Mato Grosso do Sul captou registro entre R$ 300 e R$ 302 por arroba, com média de R$ 300,22 nas negociações, com escalas também para 9 dias úteis, assim como São Paulo. No Pará, a captação de registros ficou na casa dos R$ 290, com média de R$ 287,78 por arroba, com escalas em torno de 5 dias úteis. Vamos dar uma olhada nas escalas para outros estados. Mato Grosso, 7 dias úteis, Goiás, também 7 dias úteis, Minas Gerais, 13 dias úteis. Lembrando aqui que a gente teve uma interação durante a nossa conversa aqui em Espinosa, Minas Gerais, os frigoríficos, segundo o Lucas, né, que interagiu com a gente aqui durante o boletim,
O preço da arroba do boi, portanto, que está sendo pago pelos frigoríficos, está na casa dos R$ 270. E é justamente isso que casa com o que o Douglas falou, essa oferta de fêmeas e que está pressionando nas principais praças são Minas Gerais, Tocantins, Pará e Goiás. Portanto, são os estados que estão ali com mais pressão baixista. Tem uma informação aqui internacional que o USDA, ou USDA, como queiram, né, que é o Departamento Norte-Americano de Agricultura, não vai proibir as importações de gado do México devido a um último caso de bicheira, né, que é chamada a bicheira do Novo Mundo, na tradução do inglês para o português. Então vejam só o que diz a Reuters, Agência Internacional de Notícias. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não vai restringir as importações de gado do México após outra descoberta de uma praga prejudicial chamada bicheira do Novo Mundo em uma vaca ao sul da fronteira, informou, portanto, a agência do USDA. O fornecimento de gado dos Estados Unidos diminuiu nos últimos meses, depois que o estado de Washington bloqueou no final de novembro os embarques de gado mexicano devido à descoberta dessa doença em uma vaca no México. Outro caso dessa bicheira foi encontrado em uma vaca no estado de Tabasco, no México, na semana passada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde Animal. Essa praga ela pode infestar o gado, vida selvagem e, em alguns casos, também pessoas. Larvas de moscas e essas bicheiras elas acabam se instalando na pele dos animais vivos, causando sérios danos e, às vezes, podem também levar à morte dos animais. O USDA informou que no dia 1º de fevereiro suspenderia a proibição imposta em novembro, portanto, por Washington, sob novos protocolos para avaliar a saúde dos animais antes que eles entrassem nos Estados Unidos vindos do México. A agência, o USDA, não tomará medidas adicionais com base na detecção mais recente, então, segundo o Departamento de Agricultura, em resposta a uma pergunta sobre se interromperia, as importações novamente por parte do México, né? O México exportando gado para os Estados Unidos. E aí o que disse o USDA? O protocolo abrangente de inspeção e tratamento de pré-liberação já está em vigor e garantirá a movimentação segura do gado e bisões para os Estados Unidos e mitigará a ameaça da bicheira do Novo Mundo, essa doença, então, portanto, mais um caso descoberto no México. A descoberta mais recente elevou os preços futuros do gado para engorda na Bolsa de Chicago, já que alguns traders previram, portanto, que o USDA poderia interromper as importações do México novamente, assim como foi visto em novembro do ano passado. O estoque de gado nos Estados Unidos, vale lembrar que está em seu nível mais baixo em 74 anos. Repetindo, o estoque de gado nos Estados Unidos, segundo o levantamento do USDA, o Departamento de Agricultura norte-americano, portanto, está em seu estoque mais baixo em 74 anos. E os preços da carne bovina estão altos, portanto, depois que os fazendeiros reduziram seus rebanhos devido à seca que deixou, portanto, a pastagem inviável para a alimentação desses animais. Vale lembrar também que aquela cota, né, de importação de carne bovina dos Estados Unidos referente à carne bovina que o Brasil exporta, então, para os norte-americanos, ela foi praticamente já cumprida nos primeiros 20 dias de janeiro. As previsões, segundo analistas que dão entrevistas aqui para Notícias Agrícolas, é que se tudo correr bem, se não houver nenhuma taxação, nenhuma rusga, né, entre governos Trump e governo Lula, que a gente deva seguir exportando bastante carne bovina para os Estados Unidos devido a essa escassez de gado por lá e também porque o Brasil tem, para mais do que o volume, tem a competitividade, tem o preço, portanto, favorável, né, para fornecer esse alimento para os estadunidenses. Antes de encerrar, eu queria deixar um recado para você que nos assiste, que está aí do outro lado da telinha. Notícias Agrícolas, a TV Notícias Agrícolas começa a sua programação bem cedinho, 8 horas da manhã, com o Bom Dia Agronegócio. Chega a Carlinha Mendes com uma abertura de mercado super completa para você, trazendo informações sobre política, sobre economia, sobre agronegócio, obviamente, entrevistas especiais e como tudo isso se conecta para trazer, portanto, as primeiras informações do dia para que você seja o produtor rural
mais bem informado do Brasil e também para que você tenha todo esse arcabouço de informações para você tomar as melhores decisões no seu dia. Às 9 da manhã, logo em seguida, quem assume a bancada aqui nesse estúdio é o Guilherme Dorigatti com Realidades das Safras. Lembrando que o Notícias Agrícolas divulga, portanto, estimativas de safras de grãos e outras commodities agrícolas vindas tanto de fontes governamentais como também de consultorias, mas é no Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti que você vê então os produtores trazendo essas informações diretamente do campo, com entrevistas, fotos, vídeos, tudo para que você veja, portanto, o que está acontecendo ali, em loco. Então, sempre às 9 da manhã com o Guilherme Dorigatti. Logo às 10, quem toca a bancada por aqui é o Erickson Cunha com a previsão do tempo, sempre com um meteorologista de gabarito, trazendo as informações sobre como deve ficar as principais regiões produtoras, as principais regiões do agro aqui no Brasil e sempre com uma interatividade muito bacana com você que está aí do outro lado da telinha, trazendo perguntas de como deve ficar o clima aí na sua região e sempre o Erickson leva essas questões, portanto, para esse meteorologista ou essa meteorologista para poder trazer para você essas informações de maneira bem assertiva. Às 11 da manhã, Mercado do Boi Gordo aqui, portanto, comigo na bancada, Letícia Guimarães, também sempre um analista diferente, ou um pesquisador, ou um pecuarista para trazer os pontos de vista mais diferenciados para que você forme a sua própria opinião a respeito do mercado e tome ali, então, nas suas mãos a chance de decidir quais ferramentas você vai utilizar para proteger a sua operação. Ao meio-dia, a gente também sempre tem uma entrevista diferente sobre os mais diversos mercados do agro brasileiro e também informações sobre política monetária, às vezes entrevistas sobre dólar, enfim, sempre algo que pode acrescentar um pouquinho mais ali no seu dia para que você então saiba o que está sendo importante de ser abordado, portanto, no dia. E a programação segue ao longo da tarde, lembrando que além dos vídeos a gente tem podcasts especiais que também são transmitidos em vídeo aqui, mas você pode ouvir em outras plataformas. Enfim, o Notícias Agrícolas está aí espalhado para que você consiga acessar essas informações e ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas é informação agro relevante e conectada.